pessoal, aqui é o professor Israel Moreira de Biologia, do peso 3 grupos por disciplina, tá? A gente está dando continuidade à nossa série de pequenos vídeos aí para nos ajudar no Enem, enfim, em outros vestibulares, tá? Lembrando que no primeiro vídeo eu falei então para vocês sobre envoltórios extracelulares e falei sobre a membrana plasmática também, estrutura da membrana. No nosso vídeo número 2 eu falei para vocês sobre os transportes através da membrana numa ideia mais geral de quais os tipos de transporte, né, quem gasta energia, quem não gasta, enfim. E agora no nosso terceiro vídeo eu vou estar falando mais especificamente para vocês de cada um deles, né, para a gente poder entender direitinho como que cada um desses transportes acontecem, tá? Olha só, pessoal, lembrem disso então, tá? Nós temos basicamente 3 categorias de transporte através da membrana. Nós temos os transportes passivos que ocorrem a favor do gradiente de concentração, do meio de maior para o meio de menor concentração, tá? Nós temos a difusão facilitada, que são transportes para soluto, e a osmose para transporte de solvente, tá? Lembrando que a gente pode considerar a água como um solvente e a gente pode considerar qualquer outra molécula que não seja água como soluto, tá? Depois a gente tem o grupo dos transportes ativos, né, que aqui vai entrar as chamadas bombas, né, um grupo de proteínas que bombeiam soluto de um lado a outro da membrana. Esse transporte ativo ele ocorre contra o gradiente de concentração, então ele vai do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, tá? Existem vários transportes, aqui eu vou estar falando para vocês da bomba de sódio e potássio, que é o mais importante para vocês lembrarem, que está presente nos neurônios, nos músculos, enfim, bem importante para o nosso organismo, tá? E o terceiro grupo dos transportes, a terceira categoria, é o que nós chamamos de transportes especiais, tá? Que aí vai ser as endocitoses, que são 2 tipos, né? A fagocitose e a pinocitose, e a exocitose, tá? Que aí eu tô botando alguma coisa para fora da minha célula, né? Lembrando que a endocitose eu tô botando para dentro e a exocitose eu coloco para fora, tá? E aí, basicamente, a exocitose vai ser a clasmocitose, o exemplo, certo? Vou falar de cada um deles para vocês, começando com os transportes passivos, depois ativos e depois os transportes especiais, certo? Olha só, pessoal. Opa! Transporte passivo, então, o primeiro que eu falo deles para vocês é a difusão simples. Lembrando que ele é um transporte que ocorre para soluto, né? Qualquer molécula com exceção da água, certo? E precisa acontecer através de um gradiente de concentração, né? Movimento do soluto do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, tá? Então, olha só, eu tenho uma membrana plasmática aqui, a minha bicamada lipídica, os meus fosfolipídios, tá? E eu tenho aqui um ambiente de alta concentração de uma determinada molécula e um ambiente de menor concentração dessa mesma molécula. Poderia ser sal, poderia ser glicose, enfim, qualquer molécula, tá? Percebam que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo que a nossa membrana plasmática ela possui uma estrutura de mosaico fluido, tá? Então, basicamente, os lipídios, as proteínas que formam minha membrana, eles não estão colados um no outro, eles estão separados e isso gera movimento entre eles, tá? Toda vez que um fosfolipídio está se movimentando, ele vai abrir brechas entre um e outro. Quando eu tenho uma brecha se abrindo entre esses fosfolipídios, é nesse momento que a minha substância vai cruzar de um lado para outro a minha membrana, tá? Então, percebam que esses transportes passivos, ativos, assim que eu falo para vocês, eles dependem da minha membrana estar fluida, tá? Se a minha membrana, por algum motivo, perdeu a fluidez dela, eu não vou conseguir fazer esses transportes, tá? E aí, então, lembrem disso, né? O meio de alta concentração de um soluto, ele vai cruzar a minha membrana para o meio de menor concentração. Esse transporte vai acontecer até igualar as quantidades dos dois lados. Quando ficar tudo igual dos dois lados, aí eu não tenho mais gradiente, aí então o transporte cessa, tá? Lembrando que o ambiente de alta concentração eu posso chamar de ambiente hipertônico e o ambiente de baixa concentração de hipotônico, tá? Uma nomenclatura que pode aparecer para vocês na hora da prova, certo? Olha só.
Difusão facilitada é a mesma coisa que acontece com a difusão simples, um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração, e esse soluto ele vai cruzar a minha membrana de um lado para o outro. A grande diferença aqui desse transporte para o primeiro é que o primeiro eu não tinha nenhuma proteína na minha membrana plasmática que facilitasse esse transporte. A molécula teria que cruzar sozinha entre os fosfolipídios, tá? Aqui na difusão facilitada, como o nome já diz, nós temos um agente facilitador de membrana, tá? Esse agente facilitador, basicamente, ele permite, então, que a minha molécula cruze essa proteína por dentro da proteína para cruzar a minha membrana plasmática. Isso vai facilitar o transporte dessa molécula. E aí, então, eu tenho proteínas, normalmente chamadas de permeases, né? Então, são proteínas canais, elas são basicamente um tubo de ligação entre um lado e outro da membrana, e aí a minha molécula, né, a favor do gradiente de concentração, vai cruzar a minha proteína, cruzando a minha membrana, certo? Então aí eu tenho a minha difusão facilitada também para soluto, tá? E aí nós temos o transporte conhecido como osmose, certo? A osmose, pessoal, basicamente é o transporte de água, tá? Então, na osmose eu vou ter a água sendo transportada de um lado para outro da membrana, tá? A grande questão aqui é que para eu saber por onde que a minha água vai ser transportada, eu preciso saber a minha concentração de soluto, tá? Então, percebam que eu vou usar a concentração de soluto de um lado ou de outro da membrana como um referencial para mim saber para onde que a água vai se movimentar. Então isso é importante da gente lembrar. O soluto aqui na osmose, ele não vai se movimentar. Quem vai se movimentar é unicamente o solvente, é a água, tá? Para a gente poder entender a osmose, a gente tem que entender o seguinte, pessoal. A água, ela tem uma tendência a solubilizar coisas, né? A diluir coisas, tá? Basicamente ela gosta de diluir esses solutos, tá? Só que a água, para ela diluir solutos, a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: quanto mais quantidade de soluto eu tiver, maior a quantidade de água eu vou precisar para fazer a dissolução daquele soluto, tá? Pode pensar, por exemplo, um copo de cafezinho, tá? Então tem um cafezinho pequenininho, tu vai lá e coloca uma colher de sopa de açúcar naquele copinho de café. Tu não vai conseguir diluir aquele açúcar naquele pouquinho de café, tu vai mexer e sempre vai ficar um açúcar precipitado no fundo, tá? Se tu quiser diluir aquele açúcar, o que tu vai ter que fazer? Colocar mais café. Então, se tu trocar aquele copinho por uma jarra de café, aí tu vai conseguir dissolubilizar aquele açúcar. Esse daqui é o princípio. Então, aonde eu tiver mais soluto, é para esse ambiente que a água vai se movimentar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa figura um ambiente de alta concentração de soluto, hipertônico, aqui em vermelho, tá? Esse ambiente aqui do lado ele é hipotônico, baixa concentração de soluto, tá? Só que no ambiente hipotônico é onde eu tenho maior quantidade de água em relação ao ambiente hipertônico, que tem pouca água. O pensamento aqui é o seguinte: bom, onde que eu preciso ter mais água para que aconteça a dissolução? Bom, no ambiente que tem mais soluto, quanto mais soluto, mais água eu tenho que ter. Então, essas moléculas de água que estão no ambiente hipotônico, elas vão se movimentar em direção ao ambiente hipertônico, tá? E aí, basicamente, a água vai sair da onde eu tenho uma menor concentração e vai em direção onde eu tenho uma maior concentração de soluto, tá? Pra gente poder lembrar disso, lembra daquele exemplinho que é meio cruel, tá? Mas que é bom de lembrar. Tu vai lá e tu coloca sal em cima da lesma. Então tem uma lesminha caminhando na tua casa, tu vai lá e coloca uma colher de sal em cima da lesma. Quando tu coloca essa colher de sal em cima da lesma, tu vai ver que vai começar a sair líquido de dentro da lesma e aquela lesma, infelizmente, ela vai falecer, tá? O que aconteceu com aquela lesma quando tu botou sal em cima dela? Tem que imaginar que a lesma é um animal pequeno,
tu foi lá e colocou uma colher de sal em cima da lesma, tá? Basicamente, a lesma tem sal dentro dela, só que tem sal agora fora dela também, porque tu botou um monte de sal em cima. Onde que tem maior concentração de sal? Dentro da lesma ou fora da lesma? Bom, agora é fora, porque tu botou ali uma colher de sal em cima da lesma. Quando tu colocou aquela colher de sal em cima da lesma, tu criou um ambiente de alta concentração de sal fora da lesma. Por osmose, então, a água vai sair de dentro da lesma que está com baixa concentração de soluto e vai em direção ao ambiente externo, que é onde está a maior concentração, porque tu depositou o sal ali dentro, né? O sal ali em cima dela, certo? Tranquilo com isso, pessoal? Espero que tenha ajudado essa primeira partezinha aqui dos transportes passivos, tá? Lembrando que a gente vai ter mais um vídeo falando do transporte ativo e dos transportes especiais pra gente poder finalizar essa partezinha de transportes através da membrana, certo? Grande abraço, lembre de curtir aí, né, o peso 3 e é isso aí.